Olá pessoal, bem-vindos à Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o nerd de serviço e hoje trago-vos um jogo da editora Devir, o primeiro de 2021, que já se encontra disponível à venda nas lojas habituais e no site da editora. Estou a falar de A Tripulação em Busca do Nono Planeta, que foi um jogo que ganhou o prémio Spiel 2020. É um jogo para idades superiores a 10 anos, de 3 a 5 jogadores e com moderação média de 20 minutos. Também tem uma vertente para 2 jogadores. Também é o primeiro jogo da editora, pelo menos em Portugal, a ter a nova imagem de marca, o novo logo da empresa. Vamos então a um pequeno tutorial e depois vamos às nossas considerações finais. Até já! Portanto, temos aqui um setup para 4 jogadores. E como é que preparámos este setup? Fácil. Agarrámos em todas as cartas que aqui estão, de várias cores e de vários números, e também os foguetes, baralhámos e distribuímos 10 a cada um. Quem fica com o foguete número 4, que neste caso sou eu, vai ser o primeiro jogador, ok? E vai ser aquele que vai ter que cumprir os objetivos da missão. Neste caso a missão 1 só tem um objetivo, portanto vou ter que ser eu a cumprir o objetivo com a ajuda dos meus colegas. Distribuo uma carta destas de lua com um token de transmissão com o lado verde virado para cima para cada um. Baralho as cartas de objetivo e meto-as aqui na mesa. E meto aqui a token de primeiro jogador e a token de ajuda, de transmissão para a base terrestre. Qual é que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é fazermos vasas, tal como na sueca, sem falarmos uns com os outros. Existem maneiras de nós darmos aqui informações uns aos outros, eu já vou explicar, mas não podemos falar e dizer o que é que temos na mão ou o que é que os outros podem jogar, ok? As vasas são aleatórias, ou seja, nesta primeira missão que eu vou-vos mostrar, tenho aqui que fazer um objetivo. Portanto, eu vou tirar uma carta daqui do baralho, vou pô-la na mesa. Portanto, como eu sou o primeiro jogador, vou ter que ser eu a cumprir, a ganhar a vaza com esta carta, que neste caso é a número 9. Ou seja, eu tenho que ganhar a vaza e levar a carta número 9 para mim. Se eu fizer isto, nós cumprimos a missão. Voltando aqui ao livro de missões, ao diário de bordo, isto é o texto da história, que nós vamos conhecendo a história e a aventura destes astronautas ao longo das várias missões. Aqui é o número da missão, objetivo, texto, a ajuda e a transmissão para a Terra, que eu já vou explicar o que é, e aqui é que nós apontamos o número de tentativas que nós conseguimos. Portanto, aqui é onde escrevemos o nome da nossa equipa, quando é que começámos e quando é que acabámos a nossa aventura, o número de tentativas totais, e é aqui neste quadrado. Portanto, se eu demorar 3 vezes ou gastar 3 tentativas a passar a primeira missão, eu tenho que pôr aqui o número 3. Se eu usar esta ajuda, o que é que acontece? Esta ajuda, se eu decidir usá-la, tenho que pô-la assim na mesa virado para cima. Significa que vamos fazer uma transmissão para a Terra, ou seja, nós podemos passar uma carta nossa para o jogador, ou da direita ou da esquerda. Temos de decidir entre todos. Portanto, se eu passar para uma carta para o jogador da esquerda, o jogador que está à minha direita vai passar uma carta para mim, ok? E isto vai ficar ativo durante a primeira missão toda até que nós consigamos cumprir o objetivo. Depois, na missão seguinte, na missão número 2, nós optamos por usar ou não usar, ok? Neste caso, a missão número 1 é muito fácil, portanto, fica para baixo, quer dizer que nós não vamos usar a ajuda. Se usarmos a ajuda, imaginem que logo à primeira tentativa conseguimos cumprir o objetivo da missão. Como usamos a ajuda, significa que vamos ter que pôr 2 tentativas, aumenta sempre mais um. O objetivo do jogo, relembro, é passarmos as missões todas com um número menor de tentativas, ok? E depois podemos fazer vários jogos com várias equipas e comparar scores. Portanto, pode-nos ajudar a passar a missão, mas somos sempre penalizados numa tentativa, ok? Aqui estão as outras tokens que não vamos utilizar agora, ficam para futuras missões. Portanto, vamos lá então a ver. Eu sou o primeiro jogador, tenho a carta número 4, esta missão vai ter que ser cumprida por mim, vou pôr lá aqui. E agora vamos jogar, eu sou o primeiro jogador, começo eu. Eu, para intuitos desta explicação, vou ter que mostrar os baralhos de toda a gente, ok? Mas isto não fica visível, como é óbvio. E portanto, estas são as mãos que nós estamos aqui a ver dos meus colegas de equipa. Claro que no jogo eu não vou estar a vê-las, isto é só para indícios de explicação. Esta carta de planeta que nós aqui temos, como é que isto funciona? Isto é importante para nós comunicarmos com os nossos colegas durante o jogo. Imaginem que eu quero pôr esta carta. Eu ponho-a assim, virada para eles, ok? Esta é a direita, assim direita. E eu ponho, se eu puser aqui a ficha, quer dizer que esta é a única carta que eu tenho deste naipe, do naipe verde.
Se eu puser aqui assim, significa... Eu estou a transmitir aos meus colegas que esta é a carta mais alta do naipe verde que eu tenho. Ou seja, se eu tiver mais cartas verdes, é tudo abaixo de 7. E se eu fizer assim, significa que é a carta mais baixa que eu tenho do naipe verde. Ou seja, eu tenho o 7, mas também posso ter um 9 ou um 8. Quando nós pomos assim a carta, imaginem que eu quero dizer que esta é a carta mais baixa do meu naipe verde. Porque eu tenho aqui um 9, portanto, esta é a mais baixa. Esta carta vai para a minha mão, ok? E é um indicativo de que eu tenho esta carta ainda para jogar, porque enquanto eu não a jogar, ela vai ficar sempre aqui assim, bloqueada. Só quando eu a usar, posso usar quando quiser, desde que o jogo me permita, eu não posso tirá-la daqui. Isto é um pequeno lembrete que eu tenho aquela carta na mão. E como é que nós podemos jogar cartas? Fácil. Vamos supor, esta missão é super fácil de ganhar, mas vamos supor que eu faço isto. Jogam 2. Todas as pessoas que tiverem cartas azuis têm que jogar por cima. Neste caso, o jogador aqui joga, por exemplo, um 4. Este jogador joga, por exemplo, um 7. E este jogador, por exemplo, joga um 8. Pronto. Quem é que ganhou esta vazada? Foi o jogador aqui à minha direita, porque jogou a carta mais alta azul. Portanto, esta vazada é dele. E agora é a vez dele jogar, e como podem ver ele tem muitas cartas verdes, mas antes dele jogar eu vou comunicar. O que é que eu faria? Punha aqui a minha carta 9 e dizia-lhe que é a carta mais alta que eu tenho. Então ele sabe que se o meu objetivo é ganhar aqui a carta 9, e se eu tenho o 9 mais alto, isto é super fácil. Eu só tenho que puxar o naipe verde, portanto eu puxo o naipe verde, eu jogo o 9, atenção que isto estaria na minha mão, entretanto joguei o 9, já não é preciso de estar. Aqui este jogador joga o 1 e este jogador joga um 5. Quem é que ganhou esta vazada? Fui eu e obtive a carta 9. Esta missão está completada logo à primeira tentativa. Imaginem que, vamos supor, que este jogador aqui à minha esquerda não tinha esta carta azul. E eu puxo o naipe azul. Jogo um 9. Ele não tendo, ele pode fazer duas coisas. Ou joga outro naipe qualquer, de outra cor, não importa qual é a carta, ou então joga o foguete. E o foguete é trunfo. Só pode jogar se ele não tiver o naipe que está em jogo na mesa. Ele se jogar este trunfo, por muito alto que esta carta seja, ele vai sempre ganhar o naipe, a não ser que alguém jogue um trunfo por cima, ok? Se for esse o caso, quem jogar mais alto ganha essa vazada. Vamos então complicar um bocadinho mais e fazer uma preparação um bocadinho mais avançada noutra missão mais à frente. Portanto, nós já temos aqui o setup para uma nova missão. Neste caso, a missão será a número 3. Portanto, o que é que a missão número 3 diz? Além do texto, da história, então temos 2 objetivos e temos 2 tokens novas. O que é que estas tokens fazem? Estas tokens dizem que este objetivo tem que ser cumprido em primeiro lugar e este objetivo em segundo lugar. Nós vamos revelar os objetivos, portanto, 7 e 5. Vamos optar por não usar a token de satélite. E vamos ver quem é que é o primeiro jogador, que sou eu novamente. Portanto, a token vem para aqui. Portanto, eu sendo o primeiro jogador, posso dizer que quero ficar com esta missão e o jogador à minha esquerda fica com esta. Outras tokens aqui em jogo fazem várias coisas que são usadas noutras missões, mas, por exemplo, temos aqui ordem numérica 3, 5 e 4. Este símbolo indica que a missão que tiver aqui adjudicada a esta token tem que ser sempre a última a ser feita, o objetivo, aliás, e temos estas setinhas que basicamente dizem-nos que, por exemplo, esta tem que ser feita antes de, esta tem que ser feita depois de, etc, etc. Mas isto nas instruções está explicado a mais detalhe e é bastante simples de perceber. Mas como podem ver aqui há bastante variedade no tipo de missões e como é que nós podemos cumpri-las, esses objetivos e etc. Seria o primeiro a jogar, tenho a token de primeiro jogador, e o que é que eu poderia fazer? Eu acho que vou mesmo arriscar, mas atenção, eu não sei o que é que os meus colegas têm, portanto eu vou-me arriscar e vou jogar um 8 verde, portanto toda a gente tem que jogar verde, neste caso este jogador jogaria um 7, este jogador jogaria um 1, e este jogador, como tem o 5, daria-me o 5, eu cumpria esta missão, mas perdia o jogo. Porquê? Porque esta tem que ser a segunda. A primeira tem que ser aquela, portanto o jogo estava perdido, ok? Portanto, voltamos atrás, vou arriscar, porque não? Jogaria um 5, por exemplo. E este jogador tem o 7, dizia, vou jogar um 7, a rezar para que ninguém tenha. Este jogador, como podem ver, não tem azuis, mas ele também não vai jogar trunfo. Se ele joga trunfo, ganha a vazada e nós perdemos o jogo. Portanto, ele jogaria, por exemplo, um verde. E este jogador, então,
jogaria o 6 e então a vazada vai para este jogador e nós cumprimos o primeiro objetivo. Se ele não tivesse o 6 e só tivesse um 9, ele era obrigado a jogar o 9 e nós perdíamos o jogo. Portanto, esta vazada foi do jogador, missão cumprida. Seria este jogador novamente. E eu faço o seguinte. Antes dele jogar, coloco aqui a minha carta e digo que esta é a única carta verde que eu tenho. Ele, como é um jogador experiente, sabe aquilo que eu tenho, mas está com receio. Então o que é que ele poderia fazer? Ele tenta comunicar com os outros jogadores a dizer: esta também é a única que eu tenho. E faz assim. Isto vai para a mão, para indicar que temos uma carta a comunicar. E este jogador faria o mesmo. Por que não? Já agora, isto não há forma certa nem errada de jogar. Depende muito das cartas que as pessoas têm na mão. Portanto, ele poderia colocar aqui a carta dele e dizer: esta é a carta mais alta que eu tenho, mas não é a única. Portanto, por exclusões de partes, poderá ser que este jogador tenha a carta número 5, nós não sabemos, só ele é que sabe. Então, tendo em conta estas informações, o jogador joga a carta dele, esta proxy já não é precisa, isto fica para o lado vermelho, indicar que já foi transmitido, já não pode transmitir mais nesta missão. Ele joga esta, este jogador não vai jogar a número 9, joga a número 2, porque senão ganhava a vazada. Este jogador joga a número 5 e eu tenho a número 8, jogo e ganho a vazada, cumprindo o objetivo em segundo lugar e ganhando a missão. Pronto, uma forma assim muito rápida, é assim que se joga a tripulação em busca do nono planeta. É bastante simples e tem muita variedade de missões. Por exemplo, só aqui de forma muito rápida, existem missões, como vocês podem ver, com vários símbolos diferentes. Por exemplo, esta missão não nos deixa fazer vazas, ganhar vazas com os 9, mas não tem objetivos. Esta aqui, além de teres os 2 objetivos, não podes fazer vazas com 9. É muito difícil. O que é que este símbolo nos diz aqui na missão número 18? Diz-nos que durante os 2 primeiros turnos, ou seja, só o segundo turno é que nós podemos usar a token e transmitir, ok? Ou seja, no primeiro não podemos. E existem vários. Por exemplo, aqui diz que temos que ganhar uma vaza com um trunfo de foguete, ok? Existem várias 50 missões, todas muito diferentes. Pessoal, este foi o gameplay, espero que tenham gostado. Vamos então às nossas considerações finais. Até já! Como puderam ver, é um jogo bastante simples de aprender, mas muito difícil de dominar. E uma palavra para descrever este jogo é ultra viciante. Como puderam ver pela estrutura do jogo, o seu esqueleto é muito semelhante ao do jogo da sueca, por exemplo. E a sueca, em Portugal e em muitos países, é desporto nacional. Aqui em Portugal não há um banco de jardim, uma associação, um café, uma tasca que não tenha um grupo de pessoas a jogar à sueca. Por isso é que eu penso que este jogo tem tudo para fazer sucesso. E ele está a fazer sucesso. Porque ele já tinha sido lançado pela Cosmos lá fora. E aqui em Portugal é a Devir que nos traz este jogo. E pela natureza viciante, simples e rápida da sueca, é transportada para este jogo. A sueca, basicamente, são vazadas que nós temos que ganhar, temos cartas com trunfos, mas são 2 jogadores contra 2 jogadores, em que não podem falar um com o outro, pelo menos sobre aquilo que têm na mão. Aqui é a mesma coisa, mas são uma equipa de 4 contra o baralho, por assim dizer. Existem muitos jogos com esta mecânica, penso que o nome que se dá é os Trick Card Games, mas aqui ele leva à fasquia porquê? Porque o autor introduziu uma narrativa, introduziu um objetivo ou vários objetivos aos jogadores. Existe aqui um pouco de legacy e por isso é que o jogo tem aquele sentido de progressão, sentido de completar objetivos que podemos ver em muitos jogos de consola. O facto de haver uma história que nós vamos desvendando a pouco e pouco e haver níveis que nós temos que cumprir certos objetivos para passar para o nível seguinte e desvendar mais um bocadinho da história, isso é que marca a diferença neste jogo. Um jogo já em si viciante fica ainda mais interessante. Relativamente aos componentes, eu tenho que admitir uma coisa. A primeira vez que vi a capa do jogo e que já havia um teaserzinho por parte da editora, eu amei a capa. Deu-me aquela vibe de mistério no espaço, de drama no espaço ou de terror no espaço. Muito à semelhança de 2001 Odisseia no Espaço, ou Alien, ou Advent Horizon. Depois, quando eu vi os componentes, fiquei um bocadinho de pé atrás porque realmente são poucos. É apenas 2 baralhos e umas tokens. Quando eu recebi o jogo em casa, na altura do Natal, eu fiquei muito
intrigado com o livro de instruções, porque dizia diário de bordo, leia primeiro o manual de regras antes de ler o diário de bordo. E aí é que me intrigou e aí é que eu comecei a perceber a mecânica do jogo e o interesse dos outros jogadores por este jogo. Aqui em casa houve várias situações de não saímos daqui desta mesa enquanto não acabarmos esta missão. E perdíamos, só mais uma tentativa, e depois quando passávamos aqui havia aquela satisfação e às vezes dizíamos, vamos jogar só mais uma, ver se conseguimos passar ao próximo. Era sempre mais um bocadinho. Eu não ficava assim tão viciado e tão interessado em completar qualquer coisa desde que jogava Super Mario, por exemplo. O facto de não podermos falar uns com os outros também já criou aqui algumas situações caricatas, como por exemplo termos um jogador, e atenção, somos todos da mesma equipa, a estar a olhar para a cor da camisola do jogador em frente e a apontar assim com a cabeça e depois a pescar os olhos, a indicar o número, o valor da carta e a cor. Ridículo. Ou seja, temos que ter um bocadinho de autocontrole entre todos para nos policiarmos a nós mesmos para não quebrar as regras, o que torna algumas situações às vezes hilariantes. Vocês podem escolher as vossas próprias missões. Eu aconselho, se jogarem a primeira vez, a fazerem por ordem cronológica. Para já, para perceberem a história que está a ser contada. E depois, como isto tem uma curva de aprendizagem às vezes difícil, a curva é atenuada se vocês jogarem por ordem. Claro que depois de passarem o jogo, vocês podem passar várias vezes, e aí já podem saltar missões e passar logo para as missões mais difíceis. O que é interessante aqui é que a história que é contada, cada capítulo, aquilo que se passa no capítulo influencia os objetivos do jogo. Por exemplo, se num capítulo existe um problema na antena da nave em que nós não conseguimos comunicar uns com os outros, no próprio jogo tu não vais poder comunicar, seja de que forma for. E isso é bastante interessante e torna esta aventura um bocadinho mais orgânica. E os componentes, as cartas, são de boa qualidade. Eu aconselho sempre a usar sleeves, seja que cartas forem, que qualidade forem, mas estas podem jogar à vontade sem sleeves, que aguentam bastante tempo. E eu tenho que referir que este jogo também permite vocês criarem as vossas próprias missões. A 3 jogadores o jogo é um bocadinho mais fácil do que a 5, por exemplo. Portanto, a 3 jogadores existem certas regras que vocês podem adicionar para tornar o jogo mais difícil, e a 5 jogadores, a partir do nível 25, da missão 25, vocês têm regras específicas também para ajudar no jogo, porque se torna mesmo muito difícil. Óbvio que tem que levar o selo de recomendação da Zombie TV, não há outra maneira. Este jogo é ultra viciante e eu penso que por ter semelhanças com a sueca, é muito mais fácil ensinar as outras pessoas a jogar e viciá-las, seja de que idade forem. Pessoal, gostava de saber a vossa opinião sobre o jogo A Tripulação. O que é que vocês acharam? E não se esqueçam, nós somos criadores de conteúdo independentes, precisamos do vosso apoio, partilhem nas redes sociais e, muito importante, subscrevam o canal, carreguem no sininho para receberem todas as notificações. Sempre que lançamos um vídeo novo, vocês recebem uma notificação. Por hoje é tudo, bons filmes, boas leituras e bons jogos e até à próxima.